Então, galera, retomando aqui, tá? Temos aí mais um probleminha aí da página 153, onde nós iremos tratar mais uma situação com permutação, tá? Desta vez, nós temos a seguinte situação. Considerando a palavra caderno, tá? E aí nós vamos ter aqui várias letras, né, para responder, da letra A até a letra H. Então, começaria aqui pela letra A. Letra A diz o seguinte, considerando a palavra caderno, quantos anagramas podemos formar? Ou seja, quando pede para você formar anagramas a partir da palavra caderno, você vai criar a situação. Caderno tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, estou colocando os traços aqui porque a gente já criou esse método de resolução, mas você não é obrigado a fazer sempre desse jeito, não. Na verdade, dá para você resolver de maneira mais prática, né? Caderno, eu tenho 7 letras. Então, na verdade, eu vou pegar o 7 e decrescer, ó. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Que na verdade é a permutação de 7, certo? Onde a permutação de 7 representa 7 fatorial. Certo? Então, se eu quiser calcular os anagramas da palavra caderno, basta eu pegar ele e decrescer, já que a palavra caderno não tem nenhuma letra que se repete. É um ponto importante que você vai ter situações que vai ter letras repetidas. Nesse caso aqui, quantos códigos diferentes, quantos anagramas dá para formar com a palavra caderno? Então é só eu pegar o 7 fatorial, que na verdade é a permutação de 7. Tá? Então isso aqui se obtém como resultado, 7 fatorial representa aí 5.040. 5.040 é a permutação de 7, ou seja, o 7 fatorial. Como ele pediu apenas para você descobrir quantos anagramas tinha, então você só faz isso, tá? A letra B, pede para você fazer o seguinte, ó. Quantos anagramas começam com a letra C? E aí sempre é bom você construir essa lógica aqui, porque você consegue entender melhor, tá bom? Então sempre procure fazer aqui, montar esses traçozinhos e analisar. Agora está perguntando quantos começam com a letra C. Bom, se vai começar com a letra C, então é como se eu estivesse fixando aqui a letra C, ó. Começou caderno, tá? Então você vai ter quantas letras disponíveis aqui ainda, das que você já tinha aqui? Você tinha 6, tinha 7, né? Pegou uma para ser fixa aqui, então sobrou quanto? Sobrou 6, que na verdade é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? E aí você pode pensar o seguinte, bom, e como é que fica esse resultado? Ora, aqui embaixo você pensar, se você fixou uma letra para cá, ó, então o que acontece? Aqui eu tenho apenas uma única possibilidade. Então você pode representar dessa maneira. 1 vezes, que é de 6 até 1. Na verdade é a permutação de 6. Certo? Então 1 vezes a permutação de 6 vai ficar 1 vezes 6 fatorial. Ou seja, 1 vezes 6 fatorial, nós vamos encontrar aí 720. Então, 720 são todos os anagramas da palavra caderno que começam com a letra C. Veja que diminuiu. Ó. Se eu limitar, começou com a letra C, já diminui muito, né? Era 5.040. Não tem essa restrição. Obrigatoriamente, começando com a letra C, só existem 720 anagramas, tá? Começando com a letra C. Letra C. Nós queremos calcular o que agora? Letra C pede quantos anagramas começam com C e terminam por O. Novamente você monta aqui os tracinhos até o 7, tá? E pede que você calcule quantos anagramas começam com C. Então obrigatoriamente vai começar com C e obrigatoriamente vai terminar com O. Ó, começou com C, terminou com O. Então, o que você percebe? Na palavra caderno, você vai fixar o C e o O.
Então, na verdade, você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, apenas 5 letras para permutar eles. Portanto, você vai ter o 5 fatorial. Ou seja, se você quiser entender de outra forma, você faz. Agora sobrou só 5, então fica... Eu tinha 6, né? Fixei um aqui, uma possibilidade para cá, ó, e uma para cá, então aqui fica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, como é que ficaria essa representação? Uma letra fixa, então fica 1 vezes 5 até o 1. Na verdade, a permutação de 5 vezes a única possibilidade que tem aqui, que é 1. Né? Então, se eu fosse calcular, vai ficar 1 vezes 5 fatorial. E vai ficar aí 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 é 120. Então, 120 vezes 1. Né? Onde nós vamos obter aí 120 vezes 1, fica 120 anagramas a partir da palavra caderno, que começam com a letra C e terminam com a letra O. Veja que está diminuindo as possibilidades. Tá bom? Bom, temos mais outra letra. Letra D. A letra D pede para você calcular quantos anagramas começam por vogal. E aí observe aqui um detalhe, tá? Vai começar com vogal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está restringindo aqui o início dessa palavra começar com vogal. Então eu vou observar dentro da palavra caderno quantas vogais nós temos. Temos A, E e O. Temos 3 vogais. Então, para começar com uma vogal, você tem quantas possibilidades? 3. Então aqui eu vou ter 3 possibilidades fixas. Tem que começar com caderno, tem que começar com uma vogal. Aí sobrou o que aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade sobrou 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então eu posso permutar começando com vogal, porque eu posso tanto começar com A, como começar com E, como começar com O. Então eu tenho 3 possibilidades, tá? Essas possibilidades aqui, lembre-se, que são para vogais. Então, o que nós podemos representar no final disso aqui? 3 vezes, tá? O 6 fatorial, ou seja, 3 vezes a permutação de 6. Né? E aí, nós encontramos, na verdade, 3 vezes permutação de 6, a gente já sabe que é 720. Então, isso aqui vai ser igual. 3 vezes 720, nós vamos encontrar aqui na letra D, tá? 2160. 2160 anagramas, onde começam obrigatoriamente por vogal. Entenda a diferença. Como vai começar por vogal aqui, você vai ter 3 possibilidades. Certo? Então fica 3 vezes a permutação de 6. Permutar é você pegar, trocar todas as posições. Ok? Bom, letra E. A letra E é bem parecida com a letra D, dá para a gente fazer aqui ainda. Tá bom? Letra E. Quantos anagramas terminam por consoante? A mesma ideia que você criou anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos anagramas terminam por consoante? Aí você vai perceber quantos consoantes nós temos. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Tá? Temos 4 consoantes. Então, para terminar, você vai ter quantas possibilidades? 4. Tá? E aqui sobrou o restante das letras para você permutar, ou seja, para você decrescer. Sobrou 6. Então fica 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Na verdade, eu posso interpretar isso aqui como sendo 6 fatorial, ou seja, permutação de 6 vezes 4. Ou seja, 6 fatorial vezes 4. Né? E aí 6 fatorial vezes 4 é 6 fatorial, que dá
nós já calculamos aqui 720 vezes 4, ok? Onde nós vamos obter 720 vezes 4, letra E, vamos obter um total de 2.880. 2.880 anagramas que obrigatoriamente terminam em consoantes. Então aqui nós vimos, galera, uma lista, tá, de A até a E, de situações com a palavra caderno, onde você pode permutar de várias maneiras, vai depender do que ele está lhe perguntando, né? E cada uma situação dessa, letra A, quantos anagramas existem? Só faz permutar a palavra caderno. Letra B, quantos começam com a letra C? Fixa a letra C e permuta o restante. Quantos começam com C e terminam com O? Fixa a letra C, fixa a letra O, que é uma possibilidade cada, e permuta o restante, que são 5 letras. Terminam, aliás, começam com vogais. Nós temos 3 vogais, então tem 3 possibilidades. Eu tanto posso começar com A, como posso começar com E, como posso começar com O. Por isso, 3 vezes a permutação de 6. E por último, quantos terminam em consoante? E aí você tem a permutação de 6 vezes o 4, porque lá no finalzinho eu disse que teria que terminar obrigatoriamente por consoante. Vou já continuar aqui, que aí nós temos a letra F, G e H. Beleza, galera, voltando aqui com a continuação da letra F, tá? Questão, exemplo 6, estamos aí na letra F, e aí diz, quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Letra F, faz a mesma coisa, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? E obrigatoriamente tem que começar por vogal, então nós temos 1, 2, 3 vogais, então 3 possibilidades para cá. Obrigatoriamente tem que terminar em consoante, porque ele pergunta quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante. Para terminar em consoante nós temos 1, 2, 3, 4. Então termina aqui 4. Bom, então pela nossa interpretação, nós vamos ter aqui o seguinte. Eu já fixei 2 situações, são 3 possibilidades para o primeiro e 4 para o último. E sobrou quantas letras, né? Das 7 letras que tinham, fixei uma posição e fixei 2. Então sobrou 5, então fica 5 fatorial. Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Na verdade, como é que ficaria essa interpretação aqui, né? 3 vezes a permutação de 5 vezes o 4, ok? E aí nós vamos obter 3 vezes a permutação de 5, né? É 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, fica 120, vezes o 4 que sobrou aqui, beleza? Então aqui, através dessa multiplicação, 3 vezes 120 vezes 4, nós vamos obter 1440. Então, 1440 para a permutação da letra F, onde pediu para começar com vogal e terminar em consoante. Um e o outro. Beleza? Letra F e letra G. Na letra G, o que nós vamos ter aqui agora? Letra G pede para você quantos anagramas apresentam as letras C, A e D juntas e nessa ordem. Agora observe aqui a letra G, tá? Ela é um pouquinho mais diferente, vou explicar de 2 formas para vocês. Letra G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantos anagramas ele pediu para você perguntar e que apresentam as letras C, A e D juntas? Então, veja que eu posso colocar o C, A e D juntas aqui, ó. C, A e D, né? E sobra ainda alguns números aqui para me permutar. Que números são esses? Vai sobrar 1, 2, 3, 4. Então fica 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nessa situação, C, A e D juntas nessa ordem podem assumir dessa maneira. E aí eu vou ter o quê? Elas vão ficar sempre juntas, então aqui vai ficar só uma situação. Ó. Aqui vai ter 1 vezes 1
vezes 1, que na verdade representa uma única situação aqui. Imagine que fosse só um bloco. Aqui é como se fosse uma situação, tá? Vezes 4. Então, na verdade, isso aqui é 1 vezes a permutação de 4. Ou seja, 1 vezes 4 fatorial. Isso aqui vai ser igual, e aí 4 fatorial vai ficar igual, se a gente quiser calcular, né? Vai ficar igual a 4 vezes 3, 2 vezes 24. Vai ficar igual a 24 no final. Só que não existe essa possibilidade para C, A e D estarem juntas. Por exemplo, C, A e D podem vir aqui, ó. Vou colocar todas logo de uma vez aqui, tá? C, A e D pode não começar aqui, pode vir juntas aqui, ó. A partir da segunda posição, né? Como também pode acontecer de C, A e D vir aqui, ó. C, A e D. Como também pode, até o final você vai calcular todas para poder entender cada situação dessa, né? C, A e D podem vir aqui, ó. 3, 2, tá? E finalmente, C, A e D podem vir aqui, ó. Tá? Cada uma dessas situações que a gente montou aqui são situações diferentes, ó, da inicial. E tem que pedir para você colocar C, A e D juntas e nessa ordem. Só que elas podem assumir várias situações como essa. E para cada situação como essa, você vai ter o quê? Você vai ter uma permutação de 4. Você vai ter aqui uma permutação de 4, que vai se repetir a mesma coisa. Você vai ter aqui uma permutação de 4 e aqui uma permutação de 4. Né? O que é que dá para a gente entender com isso? Bom, se eu vou permutar a palavra caderno e vou fixar as letras C, A e D juntas, elas podem vir para cá, para essa posição, para essa, para essa, para essa. Nós vamos verificar que ser juntas e nessa ordem. Sempre juntos e nessa ordem eu vou ter várias situações. No caso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se são 5 vezes que isso se repete, eu vou ter o quê? 5 vezes a permutação de 4. Né? Ou seja, 5 vezes 24, que é o 4 fatorial. E aí 5 vezes 24 vai ficar exatamente 120 anagramas. Tá? Portanto, nessa situação aqui, você vai ter 120 anagramas em que as letras C, A e D estejam juntas e nessa ordem. Isso quer dizer que eu não posso permutar o C, o A e o D. O C, o A e o D vão sempre como se fosse só um bloco. Ó. Perceba? Como se aqui fosse só uma letra. Tá? É como se isso assumisse uma única letra nessa situação. Então, cada vez que isso assume só uma letra, eu vou ter o quê? 1 vezes 4 fatorial. Eu vou ter aqui 1 vezes 4 fatorial. Eu vou ter 1 vezes 4 fatorial. Porque o restante da letra a gente vai decrescer. Ó. 4 vezes 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Mesma forma, 4 vezes 3, aqui já foi 1, então fica vezes 2, vezes 1. Da mesma forma as outras, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E por último, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Na verdade, sobrou aí permutação de 4, ou seja, 4 fatorial. E é 5 vezes que isso se repete, a situação. Então, por isso que fica desse jeito, tá bom? Letra F, letra G. Beleza, galera, voltando aqui para a letra G, tá? H, aliás. Quantos anagramas apresentam as letras C, A e D juntas e em qualquer ordem? Nós temos a seguinte situação. Letra H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Agora, a partir desse momento, as letras C, A e D vão ficar juntas, porém elas vão poder alternar as posições delas, diferente da letra G. E é o que vai somar para a gente aqui. Nessa situação, nós temos que interpretar da seguinte maneira. Como isso aqui vai formar um bloco, tá? Porém, ele vai se permutar, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. É como se fosse essa permutação aqui total, tá? De uma permutação de 5.
Só que isso aqui, na mesma forma da letra H, ela vai mudar de posição, né? Nós vimos que algumas vezes, e tem mais um detalhe aqui, essa permutação de 5 aqui, nós temos esse valor aqui que na verdade vai se alterar entre si, tá? Vai se alternar. C, A e D pode assumir valores diferentes, eles vão se permutar entre si, ó. Então, portanto, vou ter aqui 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou ter um total aqui de 6. Para cada vez que eu permutar C, A e D, né, nessa hora aqui eu vou ter um 6 para multiplicar aí. Então, para finalizar a nossa interpretação aqui, você pode fazer da seguinte maneira. Isso aqui é a permutação de 3 vezes a permutação de 5. Na verdade, nós vamos obter a permutação de 3 é 6, vezes a permutação de 5 é 120. Beleza? A permutação de 6 vezes 120, aliás, a permutação de 3 vezes a permutação de 5, nós vamos obter 6 vezes 120. Na verdade, vai ficar 720 anagramas. Então, para essa situação da letra H, onde ele pediu para você colocar as letras C, A e D juntas, mas em qualquer ordem, tá? Lembrando que elas vão se permutar entre si aqui, não vão formar um bloco sólido, mas esse bloco sólido vai se permutar, ou seja, formando um total de 6 possibilidades. Então, por isso, esses 6 aqui, nós acabamos de colocar aqui. Então, onde é que vem esse 120? O 120 é porque o CAD é como se fosse um bloco. Então, aqui ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, na verdade, ficaria 5 fatorial, que é a permutação de 5. E aí, multiplica-se por 6, né, para a gente obter aí, no final 720 anagramas da letra H. Valeu?